Bem, então, começar a falar aqui sobre essa apresentação rápida, vou falar rápido, tentar não estourar o tempo. Geoprocessamento é uma disciplina aí da engenharia, né? Que a agronomia é uma engenharia, e por ser uma engenharia, isso engrandece a nossa profissão, porque, né, engenheiro é o cara que trabalha no engenho, né? Engenho é o quê? É uma fábrica de alguma coisa, né? O engenheiro engenha, ele inventa, ele processa, né? E a agronomia também faz isso com os alimentos, né? Ela transforma a fazenda numa fábrica, né? Uma fábrica de produtos vegetais, apesar de os vegetais não serem processados na fazenda, obviamente. Então, para falar um pouco da ontologia, que é o estudo do ser, né? O estudo da coisa, a ontologia do geoprocessamento. Como que a gente chegou no geoprocessamento? É muito interessante que os agrônomos, engenheiros agrônomos, né, eles são muito bons usuários de tecnologia, ou seja, sabem apertar o botão, mas não sabem fazer, né? Então, o professor até falou da Holanda, tal, aí eu comentei também da universidade lá deles, que é a número 1 em agro no mundo, né? Mas qual que é a grande diferença deles para nós? É que os agrônomos de lá, eles também sabem fazer tecnologia. Então, eles não são apenas agrônomos de produção, eles são engenheiros de fato que produzem tecnologias mecânicas, elétricas, software, etc. Né? Eu já também mostrei para o professor Maurício, alguns meses atrás, acho que foi no semestre passado, um link dizendo que de vagas de emprego, mostrando que eles estão pedindo agrônomos no mercado que saibam programar. Né? Então, programação de computadores é uma coisa importante para o agrônomo hoje, né? E mais ainda no futuro. Então, que tipo de agrônomo a gente quer ser? A gente quer ser um agrônomo que sabe apertar o botão, ou a gente quer ser um agrônomo que sabe produzir tecnologia, inovação, etc. Então, vamos falar um pouco da ontologia para mostrar como que a gente chegou no geoprocessamento. Isso é importante para a gente ter noção do que, como produzir tecnologia a partir do geoprocessamento, né? Como que a gente chega em algum resultado, né? Então, vamos falar da ontologia aí. Então, para chegar no geoprocessamento como ele é hoje, foi preciso várias disciplinas, né? Não só a topografia, não só trigonometria, etc., mas vou falar de algumas aqui que eu acho ainda muito mais importantes do que a topo e do que a trigo, né? A álgebra linear, geometria analítica, equações diferenciais parciais, especificamente a técnica de análise de elementos finitos. No caso da equação diferencial parcial, ela é chamada, nas engenharias, ela é chamada de cálculo 4, né? E na graduação de matemática, ela é chamada de cálculo 6, tá? Então, essa é a equação diferencial parcial. O cálculo numérico, né? As estruturas de dados, a programação e a matemática discreta e a análise instrumental. A álgebra linear e geometria analítica é ensinada em praticamente todas as engenharias, exceto agronomia. Equação diferencial parcial só na engenharia elétrica e na mecânica. O cálculo numérico nas variedades de elétrica e de mecânica. Bioprocessos, acho que também tem, engenharia química, talvez a civil. Estruturas de dados, só na engenharia da computação e na ciência da computação. Programação e matemática discreta, tem na engenharia elétrica, computação, ciência da computação, etc. Matemática discreta, só na ciência da computação, nem a engenharia da computação não vê. E acho que nem a graduação de matemática, tá? Ela vê talvez com outro nome. Talvez já como teoria dos grafos mesmo, que é um pedaço da matemática discreta. Análise instrumental é uma disciplina da engenharia química,
e da graduação de Química. O que isso tem a ver com o geoprocessamento, né? Então, vou falar aqui sobre a álgebra linear. Provavelmente não vai dar para abordar todos os assuntos aqui, mas eu vou rapidamente, né? Sobre a álgebra linear e geometria analítica. O que é o raster, né? O que é o raster? Raster é basicamente um sistema aí de coordenadas cartesianas tridimensionais, né? Que a gente conhece na forma da matemática de matriz. Lembra do matriz do ensino médio. Só que aqui eu coloquei um exemplo de matriz nas coordenadas x e y. Obviamente, o raster, que vai produzir aí, né, um modelo digital de elevação, né, a imagem via satélite, ele tem a coordenada z, que vai ser a altitude ou profundidade, como o professor falou, né? Então, basicamente, é um arquivo com matrizes, né? Com uma matriz muito grande com várias coordenadas aí. Então, esse é o arquivo raster. Tá? O arquivo vetor é um arquivo de direções. Não sei se vocês lembram da topografia, né? Que a gente ia caminhando numa direção, virava não sei quantos graus para outra direção, etc. É mais ou menos aquilo, né? Mais ou menos como a rota, né? Mas não é uma rota exatamente, é um vetor. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de vetor, né? E aqui eu tenho o shapefile, que é o arquivo que o vetor vai contribuir, ele vai ajudar a produzir. Então, shapefile, literalmente, em inglês, significa arquivo de forma, né? Que ele produz uma forma geométrica, né? Uma forma, um polígono, né? Então, o vetor, ele basicamente, você vai, através de matrizes simples, vai produzindo matrizes 2D, bidimensionais, você vai produzir formas geométricas. Agora, shapefile é só o vetor? Como que é isso? É shapefile ou vetor? São a mesma coisa? Não. Né? O shapefile ele contém mais coisas do que simplesmente o vetor. O vetor vai dar o desenho geométrico aqui, dos polígonos, né, que vão dar a forma. Mas o shapefile, por exemplo, ele tem lá o que a gente falou no começo, estruturas de dados, que são as tabelas com as informações. Né? Então, o shapefile, peguei aqui uma tabela de uma empresa de aviação, né? Pensar na TAM. Você tem a tabela clientes aqui. E nessa tabela clientes, customers, você vai ter o Customer ID, que é o número de identificação do cliente, o primeiro nome, o sobrenome, o endereço dos clientes, telefone, etc. E essa tabela clientes, que tem várias informações sobre clientes, ela está conectada a uma outra tabela chamada bookings, ou agendamentos, aqui do lado esquerdo. Né? Então, os dados do cliente eles estão conectados à tabela bookings, que por sua vez está conectada à tabela aircrafts, que são as aeronaves. Porque, obviamente, quando você agenda, um cliente agenda alguma coisa, ele também agenda uma aeronave. Né? Então, esse tipo de relacionamento dá o que a gente chama de banco de dados relacional, que é uma coisa que o shapefile vai ter. Ele vai trabalhar com dados. E muitas vezes esse dados vai estar conectado a um banco de dados relacional, mas não necessariamente. Tá? Então, o shapefile ele não é apenas o vetor. Tá? Então, dizer que o shapefile é um vetor é uma simplificação. O cálculo numérico, onde que ele entra? Né? Por exemplo, a gente obtém o geoide lá da análise instrumental, né, da química, mas, por exemplo, a análise instrumental tem vários instrumentos. A espectroscopia e a espectrometria basicamente são a mesma coisa. Você vai medir alguma coisa. Medir o quê? Usando um espectro de luz, geralmente a laser. Né? Um laser sendo emitido via satélite ou via um equipamento aqui da Terra mesmo, certo? Então, você coloca uma coisa, se é um equipamento na Terra, você coloca um elemento químico, vai pôr uma luz. Aquele elemento reflete a luz, baseado na assinatura espectral, você sabe do que o elemento é feito, você sabe o que ele absorve, o que ele reflete, e a constituição dele, porque cada elemento reflete uma coisa
e absorve outra, e também devido à sua geometria molecular. Por isso que a análise instrumental é uma coisa da química, mas também desenvolvido junto com a engenharia elétrica e com a física, aí no caso. Tá? Então, no satélite vai ter um espectrômetro que vai enviar um sinal que vai ser refletido no solo, vai voltar, ser capturado, e vai dar a forma da geóide, que é essa linha vermelha que nós estamos vendo, e através da técnica de interpolação do cálculo numérico, você vai traçar uma linha intermediária, como se a geóide fosse uma função, um f de x, e você vai traçar uma outra função interpolada, tipo um g de x, né, podemos dizer, que vai desenhar meio que um ponto médio, né, para suavizar essa forma da geóide, que vai permitir, a suavização vai permitir com que a gente faça aí o uso das coordenadas, né? Então, a técnica da interpolação é que produz a elipsoide, tá? Produzida a partir da geóide, tá? Programação, como que usa a programação? Obviamente, você vai sabendo programar, você vai fazer um programa, aqui tem um programa, esse programa vai produzir um mapa de calor, o mapa de calor é produzido novamente usando matrizes, as matrizes aqui, ó, você tem, no caso aqui, o programa obviamente não está completo, mas um trechinho, você vai ter ali um vetor J e um vetor K produzindo uma matriz, tá? E essas matrizes, com os valores Z da matriz, o valor Z é o que vai dar a intensidade. Essa intensidade vai se traduzir numa cor, que vai produzir o mapa de calor que está aqui do lado direito. Esse mapa de calor é a mesma coisa do que um raster, tá? Um mapa de calor e um raster é a mesma técnica de matriz. Tá? Então, afinal, o que é o processamento? Né? Processamento é você ter entradas, ou seja, os inputs, né? Você colocar entradas dentro de um processo que vai produzir uma saída. Que exemplos de processamento que a gente tem? Uma fábrica é um processamento, ela tem processos cujas entradas são matéria-prima, dinheiro, energia elétrica, mão de obra, e aí você tem um processo que vai fabricar alguma coisa, que é a saída, que é o produto final, né? Você pode ter um produto final, um semi-acabado, no caso de uma fábrica, né? Então, é um exemplo, a fábrica é um exemplo de processo, de processamento, né? Outro exemplo de processamento é a própria função matemática. Você tem o input, que é o x, né? Que é a entrada, a saída, ou seja, o output, o produto é o y, né? E a função, que é o processamento, é o f. Então, é a mesma coisa que um processo, a função f. Né? Então, onde que a gente processa no QGIS? No QGIS do lado direito vai ter uma barra ali com várias ferramentas de processamento. Ali, no caso, eu selecionei a ferramenta Clip, tá? Só para dar uma resumida ali. Tá? Então, todos esses itens do lado direito são processos que vão processar as entradas, e as entradas são geralmente os rasters ou os vetores, os shapefiles que você tem, você vai selecionar eles para serem processados como? Através de algoritmos, como esse programa aqui. Os algoritmos vão processar a imagem matematicamente, e matematicamente vão produzir um resultado que pode ser na forma de outro raster, de outro vetor, né, e de outros dados, tá? Então, é isso que é o processamento geo, porque você está processando dados relacionados ao planeta, à Terra, né? Tá? Então, basicamente, isso é uma forma de a gente enxergar o geoprocessamento de uma forma mais, vamos dizer, ontológica, né, do que a forma que a gente vai ver aí na agronomia, tá? Então, agradeço aí a atenção, é isso que eu queria contribuir no momento.